Casa Branca afirmou que as tarifas sobre produtos chineses podem chegar a 245%. O documento foi divulgado pelo governo norte-americano, mas não dá detalhes de como será feito o cálculo dessas taxas. O presidente Donald Trump declarou que está aberto a uma negociação tarifária com a China, mas que Pequim precisa tomar a iniciativa da conversa. Em um comunicado, o republicano disse, abre aspas, a China precisa fazer um acordo conosco. Nós não precisamos fazer um acordo com eles. Não há diferença entre a China e qualquer outro país, exceto que eles são muito maiores. E a China quer o que nós temos, o consumidor americano. Fecha aspas. Atualmente está em vigor a taxa de 145% sobre produtos importados da China, com exceção de produtos eletrônicos. Já a China impôs tarifas de 125% sobre produtos norte-americanos. Ontem, em mais um capítulo da guerra comercial, a China ordenou que as companhias aéreas do país não recebam mais entregas de jatos da empresa americana Boeing. As transportadoras também irão suspender as compras de equipamentos e peças de aeronaves de empresas americanas. E quem chega para fazer uma análise é o Manuel Furriela, mestre em Direito Internacional pela USP. Furriela, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo à Conexão. Boa tarde. Pois é, a gente vê que essa guerra comercial continua escalando, né? Por enquanto, nenhum dos dois gigantes arredou o pé, né? Sim, bom, esses percentuais tarifários perderam todo o sentido. A ordem de grandeza já é tão elevada que cada vez que eles fazem alterações superiores, acaba mantendo a mesma lógica de que são tarifas que inviabilizam qualquer tipo de relação comercial, a não ser na exceção que você mesma mencionou em relação aos eletrônicos. Agora, o que a gente vai começar a encontrar nessa relação entre eles, caso não haja uma composição, não haja um acordo, são essas questões específicas, como, por exemplo, a decisão da própria China em parar de negociar uma grande compra de aviões com a Boeing. Então, vão começar a surgir situações pontuais em relação a contratos individuais ou a relações importantes entre os dois, caso eles não façam uma composição. Agora, isso inviabiliza até mesmo negócios para os Estados Unidos. A importação de bens e de suplementos, de itens de valor agregado, ou não só de mercadorias, mas daqueles que também compõem mercadorias que são fabricadas nos Estados Unidos, vem muitos deles da China, então inviabiliza até mesmo o funcionamento de muitas empresas americanas essa guerra comercial. Pois é, inclusive, Furriela, nesta quarta-feira, a China fez um apelo para que os Estados Unidos parem de ameaçar e chantagear. A declaração foi feita depois da Casa Branca afirmar que cabe a Pequim iniciar uma negociação para acabar com a guerra comercial, como disse há pouco. Inclusive, segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, a China não deseja lutar, mas não tem medo da luta. O comunicado também diz, abre aspas, se os Estados Unidos realmente querem resolver o assunto por meio do diálogo e da negociação, devem parar de exercer pressão externa, parar de ameaçar e conversar com a China com base na igualdade, respeito e benefício mútuo. Então, veja, os dois países, né, ventilam que existe sim a intenção de diálogo, existe a possibilidade de uma negociação, mas por enquanto nenhum realmente efetivou, ou seja, deu aquele pontapé inicial para que realmente essa questão seja resolvida ou pelo menos amenizada, né, Furriela? É que no caso aí os Estados Unidos jogaram essa bola para a China, ela que tem que procurar, porque na verdade eles que criaram a situação. Então agora eles não têm nem como fazer algum tipo de recuo, algum tipo de proposta de acordo de composição. E como em relação à China não é só a questão de comércio, a desvantagem nas exportações e importações, o déficit americano nessa relação que importa, mas também a redução do protagonismo, a redução do poder geopolítico chinês é também um objetivo americano com essa escalada de tarifas, eles não vão, de forma nenhuma, começar uma composição sem ouvir
o que os chineses propriamente têm que propor. Então, é essa questão que está na mesa. A China não quer oferecer nada e começar a negociação neste momento, porque quer saber exatamente até onde os Estados Unidos querem ir, e os Estados Unidos que não querem mostrar até onde querem ir, mas querem ouvir se a China cede o suficiente, não só para melhorar suas questões comerciais, mas também numa questão de recuo em protagonismo internacional, em poder geopolítico. É isso que está em jogo na mesa neste momento. Pois é, o que a gente vê também é uma aceleração da China em conversar com todos os países, né, para tentar fazer negócios, seja aqui no Brasil, seja em países que também historicamente eram considerados inimigos, né? Então, é um momento que a gente está vendo histórico. Qual é a sua avaliação em relação a essa reorganização, né, comercial que pode acontecer daqui para frente? Bom, para vários países, inclusive para o Brasil, oportunidades se abrem para substituir os americanos nos produtos que vendem à China. Isso aconteceu, inclusive, na outra guerra comercial no primeiro governo Trump, que também houve ali um episódio, não se compara com o atual, mas de disputas comerciais. Naquele momento, o Brasil ele conseguiu cobrir grande parte do que era fornecido pelos Estados Unidos, como, por exemplo, em relação à soja. Então, agora abrem-se oportunidades e a própria Embraer está de olho em se consegue atender a parte desses contratos que a Boeing não atenderá mais, né? Pelo menos por enquanto, com essa suspensão. Então, você tem uma mudança de relação aí no mundo comercial com a China buscando não só novos mercados para vender seus produtos, mas também aqueles que possam abastecer o seu mercado interno. Mas o problema é que substituir os Estados Unidos como cliente é algo impossível para a China. Não existe um mercado tão amplo, há produtos chineses tão grande, tão rico, como os Estados Unidos representam. Então, conseguir algumas pequenas oportunidades, cai lá, não servem para isso. Ser abastecido, sim. Você tem grandes fornecedores internacionais, é o caso do nosso país, que eles conseguem suprir grande parte do que os Estados Unidos não vão, principalmente em relação a produtos do agronegócio. Agora, abrir mercado, conseguir é muito difícil. Uma outra alternativa que a China já estava cogitando e que tem tentado sem sucesso é fazer com que o seu próprio mercado interno cresça, né? Os próprios chineses comecem a consumir mais, de forma a fazer a economia andar e consumir esse excesso de produtos que não irão para os Estados Unidos. A China não conseguiu isso em 3 vezes que já tentou incentivar seu mercado interno. Agora vai tentar novamente, caso não consiga a composição com os Estados Unidos, até porque não tem muitas alternativas, conforme eu mencionei. Pois é, então se não existem muitas alternativas, porque a gente está falando de 2 gigantes, né, da economia do planeta, a gente pode dizer o seguinte, que algum acordo deve sair, ou seja, a gente não sabe quando, mas de alguma forma esses países vão ter que se entender? Sem dúvida, né? Eles têm uma relação simbiótica. Então, uma relação de dependência de um em relação ao outro, e por conta dessa relação, eles não conseguem deixar aí de cogitar qualquer tipo de composição. Mas como os Estados Unidos agora eles querem muito mais do que somente resolver questões comerciais, um acordo ele é muito difícil de acontecer, né? Então, você tem aí algumas questões comerciais que podem ser ajustadas. Na primeira gestão do Trump foi feito um acordo, foi reduzida, em parte, foram reduzidas as exportações chinesas, mas agora o tamanho do ajuste é muito grande e essa diminuição de protagonismo internacional da China é algo que eu duvido que eles queiram colocar na mesa. Então, sim, um acordo é necessário para ambos, só que é um acordo mais difícil de construir do que na outra oportunidade, por conta das dimensões do que está sendo discutido. Agora, olha essa notícia. A Califórnia vai processar o governo dos Estados Unidos contra o tarifaço anunciado por Donald Trump. Segundo o governador Gavin Newsom, o processo vai contestar a autoridade do presidente de impor taxas generalizadas. Newsom afirma
afirmou que a ação provocou o caos para as famílias do estado, resultando em aumento de custos e bilhões de dólares em prejuízos. A Califórnia é considerada a maior economia dos norte-americanos e um dos principais exportadores do país. Donald Trump disse que o tarifaço iria impulsionar a manufatura dos Estados Unidos e conter a entrada de fentanil no país. Mas o fato é que essa pressão interna também pode ser fundamental para uma possível revisão aí em relação às tarifas anunciadas por Trump, Furriela. É mais uma grande pressão que ele está sofrendo. Então começam a vir as críticas internas. A partir do momento que certas atividades econômicas veem que tem prejuízo ao perderem a China como cliente e também ao não conseguirem, né, se abastecer dos itens necessários aí para a fabricação de produtos, mesmo que seja dentro dos Estados Unidos, ou para tocar a economia, elas começam a pressionar o governo Trump, né? O próprio Elon Musk pode ser que em algum momento exerça alguma pressão, até porque os negócios dele vão começar a sofrer prejuízo no exterior. Mas falando especificamente da Califórnia, é o estado mais rico dos Estados Unidos. Se a gente tirasse a Califórnia dos Estados Unidos, ela sozinha já seria uma economia maior que a brasileira, só para a gente ter uma ideia do tamanho, né? Então, uma economia equivalente à sexta ou sétima maior economia do mundo, caso a Califórnia fosse um país. Então, é a região mais rica do país, é a região mais desenvolvida em termos tecnológicos, né? Então, há uma demanda ali realmente para que os negócios não parem, porque já se percebeu o prejuízo todo que isso pode causar. Então, essas pressões elas vão começar a surgir e não é de se estranhar que venham também por outros estados americanos. Pois é, né? E como a gente falou, é um estado que exporta muito, né? Então veja como realmente são vários fatores, a gente vai acompanhando aqui e trazendo para análise sempre. Agora, Furriela, depois de cortar 2 bilhões de dólares em fundos para a Universidade de Harvard e exigir que a instituição peça desculpas por não atender às exigências da Casa Branca, Donald Trump acusou a universidade de perder o rumo. Em uma publicação nas redes sociais, Trump disse que Harvard só contrata, abre aspas, idiotas capazes de ensinar fracasso aos alunos e aos chamados futuros líderes, fecha aspas. O presidente ainda afirmou que a instituição é uma piada que prega o ódio e estupidez e não deveria mais receber verbas federais. Na segunda-feira, a universidade afirmou que não iria seguir as mudanças exigidas pela Casa Branca, incluindo a eliminação dos programas de diversidade e inclusão. Furriela. A pressão, né, que os Estados Unidos têm feito, o governo americano tem feito, tem dois motivos. Um é declarado, realmente, como existem pautas sendo apresentadas pela gestão Trump, pautas inclusive em relação a costumes, né, em relação a relacionamento com Israel, por exemplo, né, e várias outras situações que fazem parte de uma agenda que não é só econômica, vão vir essas pressões sobre as universidades para que revejam decisões, por exemplo, né, sobre cotas, decisões que envolvam também posicionamentos políticos contra Israel. Essas questões vão ser demandadas, mas há um outro motivo que não é declarado, mas que também faz todo sentido dentro da lógica do Donald Trump, né, naquilo que ele acredita, que é o fato de que ele tenta fazer um ajuste nas contas públicas americanas, também cortando todos os outros tipos de compromissos que tenham e que não sejam básicos. Então, aos olhos desta gestão, esses investimentos em universidades, e não é só no caso de Harvard, né, que é o investimento mais representativo, mas há pouco tempo atrás a Universidade de Colômbia também sofreu um corte, e até instituições menores. Eu trabalho para algumas instituições americanas e tive notícia, né, de que essas questões também envolvem mesmo as menores, né, mesmo outras que sejam menores. Então, o que acontece é que é geral. Há um grande ajuste também em relação a cortes de despesas, de investimentos. Isso foi feito na USAID, isso tem sido feito em relação aos servidores públicos federais. Então, entra numa lógica econômico-financeira, eu diria, também. Não estou dizendo que é certo ou errado, não é a minha análise aqui, mas os motivos é que fazem parte da minha análise. Os motivos são de compromissos em relação ao conservadorismo que Donald Trump coloca na agenda, mas tem muita questão também que envolve aspectos financeiros.
Bom, tem um outro tema chegando para a gente aqui, gostaria da sua análise. O governo dos Estados Unidos vai oferecer dinheiro e passagens a imigrantes ilegais que estejam dispostos a se deportar de forma voluntária. Segundo Donald Trump, o governo está focado em expulsar assassinos do país. Já para os imigrantes ilegais bons, serão oferecidos benefícios para autodeportação. O presidente não deu mais detalhes sobre como funcionaria esse programa, mas afirmou que o país pode oferecer a passagem aérea e um auxílio financeiro a quem se voluntariar. Trump também disse que, se quiser esses imigrantes de volta, vai trabalhar para levá-los aos Estados Unidos no futuro. Não há previsão para a implementação do programa, mas o fato é a questão imigratória, foi muito debatida, foi um dos pontos altos da campanha de Donald Trump e nesse começo de gestão ele já foca justamente também nesse ponto, A questão da imigração era uma promessa grande de campanha do Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, era uma questão extremamente relevante. Há um incômodo em várias sociedades dos países desenvolvidos, na Europa, inclusive, até maior do que nos Estados Unidos. Então, essa é uma questão sempre colocada à mesa. Tem um ponto que é importante, que é que essa mão de obra ela vai fazer falta. A economia americana ela continua a pleno vapor, o desemprego é um pouco maior que 3%, ou seja, é um desemprego inexistente. E os estrangeiros, geralmente, eles executam atividades econômicas dentro dos Estados Unidos que o americano não executa. Então, faz falta pelo tipo de atividade que eles trabalham, pelo tipo de mão de obra que eles são, e faz falta em relação ao mesmo volume. Não há mão de obra suficiente para atender às necessidades da economia americana. A saída dessas pessoas vai fazer falta. Mas as decisões dele fazem sentido com a proposta. Ele aumentou bastante as deportações. A gente acompanhou que dessas pessoas também acusadas de crimes, ele tem enviado até para a América Central, para outros países, está pensando em utilizar o presídio de Guantánamo, que fica fora do território americano, também para prender essas pessoas, mas para aquelas que não são acusadas de crime, assim agora mais uma ideia que incentivar a saída, que não é uma ideia nova. Muitos governos de muitos países custeiam o retorno dos estrangeiros legais aos seus países de origem. Alguns dão até algum apoio financeiro. A ideia não é nova, mas se ele implementar em larga escala, vai ser mais uma iniciativa no sentido da saída dos estrangeiros dos Estados Unidos. E a gente vai seguir de olho acompanhando tudo. Furriela, muito obrigada pela análise, viu? Uma boa tarde para você e até a próxima. Uma ótima Páscoa a todos. Obrigado. Obrigada para você também.